Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo estamos trabalhando em métodos numéricos para equações diferenciais. E estamos trazendo aqui o método de Euler. O método de Euler é o método mais simples para se resolver equações diferenciais, especificamente problemas de valor inicial, tá? Problemas de valor inicial. E ele é o método mais simples de se construir, de se implementar, e é o mais fundamental, é o que a gente sempre começa a estudar métodos numéricos para resolver equações diferenciais. Nós iniciamos pelo método de Euler. E ele constitui uma base para vários outros métodos que são desenvolvidos ao longo do curso. E aí, seguinte, o método de Euler, ele é um método para se resolver equações diferenciais na forma de problema de valor inicial. Isso é muito importante. E é uma equação simplesmente dessa forma aqui, ó. dy dx é igual a uma função que depende de x e de y, tá? E aí, a condição inicial que o y em um dado valor x0 é y0. Tá? Esta é a condição inicial. Então, é um método para se resolver uma equação de primeira ordem, tá? Ah, eu tenho uma equação de segunda, de terceira ordem. Essa aqui é a base. A partir dessa estrutura de método que a gente vai fazer aqui, a gente estende para equações de outras ordens. E vamos fazer isso ao longo aqui desse curso. E esse curso faz parte de uma playlist aqui no canal, que é a playlist de métodos numéricos para equações diferenciais. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever e acompanhar os vídeos que vão sendo lançados aqui. Vamos compartilhar, vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. Então vamos lá. Novamente, o método de Euler é um método para resolver equações diferenciais postas na forma de problema de valor inicial, tá? E essas equações são de primeira ordem, tá? Normalmente em inglês, resolver uma equação diferencial, lá eles usam integration, tá? Integrar, que realmente, na prática, é uma integração que está sendo feita aqui. Veja, eu tenho uma derivada igual a uma função, a gente quer saber quem é a função. Quem é esse y, né? Derivada igual a uma função f, a gente quer saber quem é a função y. Então, de certa forma, quando a gente fala, de certa forma, é uma integração numérica que a gente está fazendo. E em inglês, é comum se tratar de resolver equações diferenciais como integration, tá? E a integral numérica que a gente aprende lá no cálculo numérico, regra dos trapézios, regra de Simpson, por aí vai, normalmente chamamos de quadratura, tá? Mas isso é só dando um panorama, né, sobre o que a gente tem na literatura, tá? Então, vamos lá, a gente tem que resolver esse tipo de equação. Então, resolver uma equação diferencial, tá? Aqui são métodos baseados em séries de Taylor, a gente vai mostrar que isso está numa série de Taylor. Nós vamos discretizar o domínio. Para resolver uma equação diferencial, a gente não vai encontrar como solução y de x igual a uma função lá, x ao quadrado mais 2x mais 3. Não, a gente não vai encontrar isso, tá? A gente encontra uma aproximação dessa solução em vários pontos. Esses pontos que devem estar em uma malha. Então, se a gente estiver resolvendo nossa equação diferencial aqui de A, que o x, até B, a gente está resolvendo neste domínio. Nós vamos subdividir esse intervalo em vários subintervalos. Aqui começa em x0, aí vem x1, x2, x3 e por aí vai, tá? Até um xn, certo? É igual resolver uma integração numérica, né? Quando a gente vai fazer lá regra dos trapézios, regra de Simpson. Inclusive, tem aqui no canal uma playlist sobre integração numérica. Tá? Então, se você ainda não chegou a ver, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa sobre isso. Tá? Então, aqui vai até um dado xi, e aqui um ponto
x e mais 1. Tá bom? E aí, o método de Euler é um método onde o espaçamento, o que a gente chama de passo, ele é constante, tá? Então, a distância entre um ponto e o outro, chamou aqui, é constante e é h, tá? Constante. Então, são todos nós equidistantes aqui. E resolver uma equação diferencial, novamente, ela não vai o método numérico não vai te fornecer uma curva. Ele vai te dar aproximações da solução nesses pontos de malha. Então, aqui você tem o primeiro, que é a condição inicial. O primeiro ponto, y0. Aí, quando você resolveu, você encontrou o y1. Aí, deu um valor um pouquinho menor aqui, y1. Resolveu, deu mais um passo, o y2 está aqui. Deu outro passo, y3 está aqui. Certo? Aí aqui você, até o último ponto que você vai encontrar ali. Então você, quando for num computador fazendo passos suficientemente pequenos, o método de Euler é fácil de se implementar e você pode utilizar um espaçamento bem pequenininho no computador. E aí você consegue enxergar uma curva que poderia passar por aqui. Então, só um esboço, tá? Você conseguiria visualizar uma curva, mas a solução numérica não te dá a curva em si, te dá a aproximação dos pontos, tá? A aproximação da sua solução y em pontos da malha, tá? Pronto, beleza. Esse espaçamento h, ele é constante e ele é igual a b menos a sobre n. Tá? Igualzinho lá na integração numérica, nas regras de trapézio e Simpson, tá? São equidistantes. Professor, eu poderia usar um espaçamento variável? Poderia, pode, mas aí você já está trabalhando com métodos adaptativos. São outros métodos para resolver equações diferenciais, equações mais complicadas, onde é necessário usar esses métodos adaptativos, e nesses métodos o seu tamanho de passo ele vai mudando a depender do comportamento da sua equação diferencial, tá? Mas aqui, método de Euler, passo é constante. Beleza, fechou. E aí, antes de eu mostrar o método de Euler a partir da série de Taylor, né, que é a parte fundamental, eu já posso pensar o seguinte, usando diferenças finitas, diferenciação numérica, pode pensar da seguinte forma. Você tem a função f, não tem? Essa função aqui é conhecida. Derivada é igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é conhecida. Então, em cada ponto de malha, você conhece esse f. Tá? Você conhece esse f. Então, com base nisso, você sabe a inclinação da função em cada um desses pontos. Só sabe a inclinação, você quer saber onde é que está a solução. Mas y não é conhecido. Agora veja, se você aproximar y, tá? Eu vou chamar de yi, é o valor do y sobre o iésimo ponto de malha. Tá? Se você pensar dessa forma, olha o que você tem. Você tem aqui xi mais 1, é o próximo, né? Aí vamos dizer que você tem aqui o seu yi e bem aqui o seu y mais 1, né? Se você tem esses pontos, você pode usar para aproximar a derivada, você pode fazer uma diferença finita. Se você quer dy dx tomado no iésimo ponto, você pode fazer uma diferença finita progressiva, tá? O passo à frente menos o passo anterior dividido pelo espaçamento. Essencialmente é y mais 1 menos o passo anterior sobre ΔY sobre ΔX, né? Só que o espaçamento é constante, isso aqui é h. Então, a gente pode aproximar a derivada
por uma diferença finita progressiva, o passo à frente menos o passo anterior sobre H, tá? Então, eu posso pegar essa diferença finita progressiva e substituir aqui, tá? Olha o que acontece. Se eu estou chamando de y, i é o valor de y no iésimo ponto de malha, eu posso chamar também fi como f. Você pode fazer isso também, tá? Você pode fazer. dy dx é igual a função. Se você colocar aqui como uma diferença finita progressiva, olha o que você tem. O passo à frente menos o passo anterior sobre h é igual a f. xi, yi. Pronto. Você quer saber qual é a solução no passo à frente. Porque, olha só, aqui é a condição inicial. Você conhece esse valor y0. Qual é o y1? Para encontrar o y1, você usa informações anteriores, o y0. Encontrou o y1. Então, veja, você tem o y0, você encontra o y1. E aí, você tem o y1 aqui, você quer encontrar o y2. Para encontrar o y2, você usa informações anteriores. Usa o y1 para encontrar o y2. E aí, você usa o y1 aqui para encontrar o y2 aqui. Esse método de Euler, ele está dentro de uma classe de métodos chamados métodos de passos simples, que são métodos onde, para você avançar um passo, você só precisa de informações de um passo anterior, tá? Então, método de passos simples. Tem também métodos de passos múltiplos, que são aprimoramentos de métodos numéricos para resolver equações diferenciais. E esses métodos de passos múltiplos vão estar aqui na playlist, viu? Vamos chegar lá. Então, pronto. Eu quero encontrar minha solução no passo seguinte, já conhecendo a aproximação no passo atual. Então, você tem y no passo à frente, passa esse h multiplicando e esse y para o outro lado. É o passo anterior mais h vezes a função. Esse i começa em 0, 1, 2, tá? Aqui nas nossas aulas, vamos sempre começar de 0, tá? Vamos sempre começar de 0. Pronto, tá? Então, este é o método de Euler, tá? Este é o método de Euler. O passo à frente é igual ao passo anterior, mas você dá um passinho na direção da inclinação. Olha a interpretação aqui. Quem é esse f? F é a derivada. F é a inclinação. Então, para você chegar no próximo passo, você parte do ponto onde você está e dá um passinho h na direção da inclinação, tá? Então, você está aqui. Você está nesse ponto. Então, eu vou partir desse ponto, aí a inclinação vai estar para cá. Então, eu dou um passinho na inclinação para cá. Aí, nesse outro ponto, você está nesse outro ponto. Você está aqui, você vai caminhar na direção da inclinação. A inclinação vai estar para cá. Isso aqui acabou. A inclinação vai estar para cá. Tá? Então, o que o método de Euler faz explicitamente é isso. A solução num passo posterior vai ser a solução no passo atual, você parte de onde você está e dá um passinho h na direção da inclinação. A inclinação é conhecida em todo ponto, tá? Esse f você tem, você sabe quem é? Você tem o f em toda a sua malha. Você tem a inclinação em toda a sua malha, tá? Beleza. E aí, seguinte, diferença finita progressiva, ela tem precisão de primeira ordem. Certo? Então, o método de Euler é um método de primeira ordem em H. Ele é o mais básico, tá? É o mais básico. Claro, ele vai ter a menor das precisões dos métodos que a gente vai ver aqui. Nós vamos trabalhar métodos mais precisos, aí vão ser métodos de segunda ordem no passo, terceira ordem, quarta ordem, por aí vai. Quarta ordem tem o famosíssimo método de Runge-Kutta.
Então, o método de Euler é o método de primeira ordem no passo H. E aí, antes de passar para um exercício, eu quero chegar a essa fórmula, né, nesse mesmo método, nessa mesma expressão, nessa mesma fórmula, pela série de Taylor, que é o jeito formal. Pela série de Taylor, e sabendo pela série de Taylor, a gente consegue verificar que ele é de primeira ordem. Apesar que a gente já consegue entender que ele é de primeira ordem por usar uma diferença finita progressiva. Mas vamos fazer agora a partir da série de Taylor. E aí, para isso, vamos só lembrar rapidinho, na série de Taylor, a série de Taylor, você quer aproximar uma função nas vizinhanças desse x0, tá? Sua função vai estar por aqui, tá? E você conhece esse ponto f de x0 aqui. E aí você quer aproximar a sua função dessa região aqui. Você tem um valor de x, ele está aqui dentro, em algum lugar aqui. Vou botar bem aqui o seu x. Tá? E você quer aproximar nessas vizinhanças aqui, ó. Tá? Para aproximar isso, f de x, nas vizinhanças desse x0, vai ser o valor da função sobre esse ponto, mais a derivada nesse ponto, aí vem o desvio, x menos x0, derivada segunda, no ponto x0, o desvio x menos x0 ao quadrado sobre 2, mais derivada terceira, x menos x0 ao cubo, que é 2 fatorial, sobre 3 fatorial, e por aí vai, né? Sériezinha de Taylor. É uma soma infinita. Então, ela fica somatório, esse n vai de 0 até infinito, tá? A enésima derivada no ponto x0, x menos x0, elevado a n sobre n fatorial, tá? Série de Taylor, tranquilo. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer nossa série de Taylor no seguinte ponto. Eu tô aqui no meu ponto xi, tá? E aí eu tenho aqui f, o y, i. Eu quero aproximar a minha função, minha solução, aqui em i mais 1. Aqui é pertinho, tá? Pequenininho. Isso aqui é pequeno. Para poder, quanto menor, melhor vai ser a sua aproximação, tá? Então, aqui tem um espaçamento h. Tá? E aí eu quero aproximar a função y nesse pontinho aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, o meu x0 é esse xi, certo? E aqui o meu x vai ser o próximo passo, certo? Então, esse xi aqui vai ser x mais h, tá? Fica x mais h. Então, o meu desvio, x menos x0, ó, essa distância, xi mais 1 menos xi, vai ficar h. Então, ó, minha solução nas proximidades do ponto, eu estou usando o f, mas esse f não tem nada a ver com o f que eu fiz aqui, tá? Ó. Tem nada a ver com ele aqui não, viu? Tem nada a ver. Estou só fazendo uma revisão de série de Taylor. Então, aqui a minha função, no ponto x, no próximo ponto, né? xi mais h, ou seja, no próximo ponto, xi mais 1, vai ser f de xi mais a derivada, nesse pontinho, certo? A derivada. Aí aqui fica h. Aí aqui vai ficar h quadrado sobre 2 fatorial. H ao cubo sobre 3 fatorial. Tá? Então, como é que fica? Do jeito que eu falei, né? Agora sim, agora é o nosso contexto. Y, tá? Vai ser
y no ponto i mais 1, mais a derivada, certo? Aí vem o desvio h, tá? Esse x aqui vai ser o x i mais h, né? Tá bom? Aí vem derivada segunda, h quadrado sobre 2. Derivada terceira, h ao cubo sobre 3 fatorial. E por aí vai, tá? Aí é o seguinte, se a gente truncar esta equação, a série de Taylor até primeira ordem, por isso que eu falei método de Taylor, né, de primeira ordem, trunca aqui, ó, até a primeira ordem. Que é exatamente tomar a diferença finita progressiva, né? É a mesma coisa. Aí, isso daqui, y de x, i mais h, y de x de i mais 1 vai ser y i mais 1. Então, a gente tem y i mais 1 vai ser yi mais... Quem é a derivada? É a inclinação, é a função f, tá? Então, tá aqui o h mais hf de x e y i. E tá aqui o método de Euler. E está aqui o método de Euler, do mesmo jeito, tá? Então, a gente já diz, ó, eu fiz o truncamento em primeira ordem, em H, então o método de Euler é um método de primeira ordem, tá? Se eu fizesse um truncamento em segunda ordem, método de Taylor, de segunda ordem. Em terceira ordem, método de Taylor, de terceira ordem. Ah, então o método de Euler é um método de Taylor? É. Método de Taylor, você pega a série de Taylor. Pegou a primeira ordem, é método de Euler, tá? Então, e agora? Agora vamos fazer um exercício, tá? Fazer um exercício aqui. Pronto, ó, o nosso exemplo aqui é resolver a equação diferencial y' igual a menos xy, sujeita à condição inicial de que y em 1 é 2, no intervalo de 1 a 2, com 5 subintervalos, tá? Ó, quem é o f? Menos xy, tá? F é menos xy. O passo H, o passo vai ser o domínio sobre o número de subintervalos. Então, é 2 menos 1 sobre n. Então, o nosso passo H, 2 menos 1 sobre 5 é 0,2, tá? Então, nós vamos de 0,2 em 0,2. E aí, ó, primeiro, ó, vamos montar aqui a nossa malha. Então, ele começa aqui, começa em 1, aí vem 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Tem 1, 2, 3, 4, 5 subintervalos, tá? O primeiro aqui é condição inicial. Y de 1 é 2. Então, aqui é 2, que é a condição inicial. E aí, método de Euler, o passo à frente é igual ao passo atual, mais H, a função nesse ponto, tá? E a gente começa. Em I igual a 0. Quando I for 0, a gente vai encontrar o Y1. Então, você tem Y1 vai ser Y0 mais H, quanto é a solução? Quanto é a função? A inclinação menos XY. Então, é menos X0, Y0. Ó, pronto. Aí agora é só fazer. Vamos trabalhar aqui com 6 casas decimais, tá? 6 casas decimais e a gente compara com a solução exata. Então, ó, só agora calculadora. Então, a gente vai pegar minha próxima solução, né? Vai ser a solução inicial Y0 mais H, que é 0,2, vezes menos X0, Y0. 1 vezes o 2. Só isso. Que dá 1,6. Então, você marca aqui 1,6. E aqui você marca
aqui é o seu outro ponto, ó, você tem que encontrar que é 1,6. Aí agora, igual a 1, você vai encontrar um y2. Seu y2 vai ser y1 mais h, que multiplica, menos x1, y1. Você já tem esse valor aqui, você vai usar esse agora. Agora você está trabalhando aqui, ó. Então, só você fazer, ó. Sai direto. 1,6 mais 0,2 vezes, qual é a função? Menos 1,2 vezes 1,6. 1,216. E aí, essa aqui vai ser 216. Tá? A gente vai até onde? Até chegar no 2 aqui, tá? Até chegar lá no 2. Igual a 2, você vai encontrar um y3, vai ser y2 mais h, menos x2, y2, que você acabou de calcular. Então, continua. O método é iterativo. Então, você vai ter 1,216 mais 0,2 vezes menos 1,4 vezes 1,216. Deu 0,87552. 0,87552. E é isso aqui. 0,87552. Próximo. Igual a 3. Você vai ter o y4. A gente vai até o y5, né? y0, y1, 2, 3, 4, y5. Então, seu y4 vai ser y3 mais h menos x3, y3. Certo? E aí, é só fazer. Então, você vai ter 0,87552 mais 0,2 vezes menos 1,6 vezes 0,87552. Dá 0,595354. Vamos fazer 6 casas decimais, tá? 0,595354. Tá? Que é esse aqui que a gente encontrou. 595354. Aí lembra aqui daquele desenho? Em cada ponto de malha você encontra a solução num pontinho aqui, ó. Você tem a solução em cada ponto. Em cada ponto. Então ela tá decaindo assim, tá? O último passo, igual a 4. Você vai ter y5 vai ser y4 mais h x menos x4y4. Beleza? Então, só fazer aqui, ó. 0,595354 mais o passo vezes menos 1,8 vezes esse. 1,8 vezes 0,595354. 0,38, 10, 26. Tá? E deu. 0,38, 10, 27, tá? Com arredondamento padrão. Que aí deu 26,5, 27. E chegamos aqui. 0,381027. Pronto. Resolvemos o nosso EDO em cada um desses pontos. Legal, né? E aí, gente, vamos comparar com a solução exata? Tá? Vamos comparar aqui com a solução exata? O nosso problema é... Vou fazer aqui a solução exata. Tá? A solução exata, dy dx é igual a menos xy. Para resolver essa EDO, a gente faz variáveis separáveis, né? Aqui é de variáveis separáveis. Vamos passar o y para cá, passa o dx para lá, e a gente vai ter, ó, 1 sobre y dy é igual a menos x dx. Beleza? E aí pode integrar. Integra e integra, certo? Então, integral de 1 sobre y, ln de y, vai ser menos
x2 sobre 2 mais uma constante, tá? Então, esse y vai ser a exponencial daqui. Então, y vai ser a exponencial disso tudo aqui. Exponencial de menos x2 sobre 2 mais c. Como é que determina esse c? Pela condição inicial. Condição inicial é de que... Condição inicial é de que y de 1 é 2, tá? Então, quando aqui o x for 1, vai dar 2. Então, e elevado a menos meio mais c, né? Igual a 2. Faz o logaritmo dos dois lados. Menos meio mais c é o logaritmo de 2. Achou c. Vai ser logaritmo de 2 mais meio. Tá? E aí, como é que fica? A solução exata vai ser exponencial de menos x2 sobre 2 mais ln de 2 mais meio. Tá? Aí, para a gente comparar, como é que a gente faz? Coloca essa solução em cada um dos pontos de malha. Tá? Então, vamos comparar aqui com a solução exata. Solução exata. Y exponencial de menos x2 sobre 2 mais logaritmo de 2 mais meio. Aí, ó, no primeiro ponto, y0 é 2. Beleza, condição inicial. Aí o y1, vamos ver quanto é que vai dar. Esse y1, quanto é que vai dar? Vamos pegar 1.2 e jogar aqui, tá? Então, vamos fazer exponencial de menos 1.2 quadrado sobre 2 mais ln de 2 mais meio. 1,60, 50, 37, 596. Vamos pegar 6 casas decimais. 60, 50, 38. 1,60, 50, 38. Ó, foi uma boa aproximação, né? Ó, a gente tem uma casa decimal correta aqui. E vamos continuar. O y2. O y2, vamos trocar por o x por 1.4. Eu apaguei, mas não precisava ter apagado. Vou fazer assim, ó. Exponencial de menos 1.4 ao quadrado dividido por 2, certo? Mais ln de 2 mais meio, tá? 1,237567. 237567. Ó, tá com uma casa só. Tá só com uma casa decimal. Mas calma, vou explicar o que tá acontecendo aqui. Y3. Aí agora vai ser o 1.6. Eu vou voltar aqui na calculadora e trocar aqui para 1.6, né? Mais fácil, né? 091 6812. 091 6812. Nossa, tá ficando ruim, né? Nosso resultado tá tudo certinho aqui. Por que tá piorando? Isso é comum dos métodos numéricos, tá? Para equações diferenciais baseadas em série de Taylor, de que à medida que você vai avançando no passo, tá? Você vai perdendo precisão. O método de Euler, por ser de primeira ordem, essa perda de precisão é mais acentuada, tá? Então, ele vai piorando a sua aproximação à medida que você vai avançando no seu espaço, tá? Isso é comum do método, não é apenas acúmulo de erro de arredondamento, não. É uma patologia do método mesmo. Ah, mas o método é ruim. Não, não é ruim. Como é que você faz para
contornar esse problema, né? Diminui o passo, que se você diminuir o passo, né, a sua precisão vai ficar, você vai ter maior estabilidade por mais tempo. Que vai ser até um exercício que eu vou deixar para vocês aqui, refazer esse exemplo todinho com o passo 0,1, tá? Vai dar o dobro de cálculos, mas você vai ver que vai aproximar muito melhor, tá? E essa perda de precisão vai ficando mais contida, tá? Vamos fazer o resto. Aí agora o Y4. O Y4 vai ser 1.8, né? Então vou voltar aqui e botar aqui 1.8. 0,65, 25, 60. 0,65, 25, 60. Tá? Aí o último, o Y5, vou trocar aqui por 2. Zero, 44, 62, 60. Certo? E aí, beleza. Você vê, a sua precisão vai piorando, vai se deteriorando à medida que você vai avançando nas iterações. Isso não implica que o método seja ruim. Não, longe disso. Para resolver esse problema, o que você faz? Você diminui o tamanho do passo. Você quer melhorar a sua precisão sem diminuir o tamanho do passo? Aí vem os outros métodos que vamos ver aqui no curso. Método de Taylor, método de Runge-Kutta, método de passos múltiplos. Mas claro, se você quer melhorar a sua precisão, você tem que pagar mais caro. Você pode pagar aumentando o número de passos, ou seja, na verdade, diminuindo o tamanho do passo, ou você pode pagar com um pouco mais de matemática, né? Mais formalismo matemático para pegar métodos mais precisos, tá? De qualquer forma, mas esse é o método mais simples, é o método mais barato que tem, tá? Porém, ele é o mais impreciso. Impreciso fica forte, né? Ele é o menos preciso, porque ele tem uma boa precisão. Ó, os primeiros passos, né? E aqui, gente, ó, nós temos o gráfico da solução exata, tá? O gráfico está aqui em verde. E as aproximações pelo método de Euler estão aqui nos pontinhos vermelhos. E aí veja que os primeiros ficam mais bem aproximados, mas esses últimos a gente está perdendo precisão. Os dois primeiros resultados, ó, aqui e aqui, a gente tinha uma casa decimal, né, de precisão. Já ficou razoável, né? Esse segundo aqui, a bolinha começa a sair um pouquinho do trilho, né, aqui. Começa a sair um pouquinho aqui da curva. Esse primeiro é a condição inicial. E aí, à medida que você vai avançando, você vai perdendo precisão. Se diminuir o passo para 0,1, que está como exercício para vocês fazerem, tá? A gente vai ter mais um passinho aqui no meio, ó, intermediário a cada subintervalo aqui. E aí, essa precisão, ela vai sendo perdida um pouquinho mais devagar, tá? Então, a gente vai ter essa melhora aqui no método de Euler, tá? Beleza, então, essa aqui é a curva da solução exata, e em vermelho, as aproximações numéricas pelo método de Euler. Beleza. E eu quero fazer aqui com vocês uma interpretação geométrica, tá? Que é a seguinte, ó. Como ocorre, né? Por que ele está se afastando? Isso numa interpretação geométrica, tá? Por que ele está perdendo precisão? Porque é um método de primeira ordem. Algebricamente, é primeira ordem. Acabou. Mas vamos lá, ó. Vamos pegar que a nossa solução exata seja essa daqui, tá? E aí a gente está começando aqui nesse ponto x0. Aqui no x0 é y0, condição inicial, tá? E aí a gente dá um passinho h aqui, x1. A gente quer chegar bem aqui, mas o que que acontece? O método de Euler vai fazer assim. Vamos pegar a tangente. Vamos pegar na direção da inclinação, vamos pegar a tangente, é o F, né? Ó. Tá? Você conhece, você sabe a tangente. Então, vamos pegar na direção da inclinação aqui e vamos até onde? Até chegar no x1. Então, você vai até aqui. Tá? Então, a sua solução, primeira solução é essa daí.
né? Você vê que já fica, não fica legal, né? E aí, o que você faz? Vamos agora, partindo desse ponto, na inclinação, na direção da inclinação. A inclinação tá para onde? A inclinação aqui tá para cá, né? E aí você vai até o ponto X2. Você vai até o ponto X2, né? A inclinação tá para cá, então você vai caminhar para cá. Então a sua solução vai estar aqui. Agora vai até o X3. Você vai caminhar na direção da inclinação. Deixa eu fazer de outra cor. Onde é que está a inclinação? A inclinação está para cá, né? Então vai ser paralela, vai ser nessa direção aqui, ó. Então você vem para cá. Tá? E por aí vai. Aí, ó, se você diminuir o passo, o que acontece? Vamos pegar o passo aqui pela metade. Olha como a perda de precisão fica mais controlada. Diminuiu o passo, ó, você vai caminhar só até aqui, ó. Né? Aí, daqui, você vai na direção da inclinação, a nova inclinação. A inclinação vai estar para cá, então você vai para cá, ó. Aí a nova inclinação nesse ponto, então você vai para cá. Então, nesse meu desenho bem rústico, né, singelo, você já percebe que diminuiu o passo, ó, você diminuiu o erro, a distância daqui para cá, ó, como ficou menor. Diminui ainda mais o passo, né? Então, a gente aprende isso. Método de Euler é primeira ordem no passo H. Ponto. Os métodos numéricos, né, iterativos aqui, baseados em séries de Taylor, perdem precisão à medida que você vai avançando nas iterações. Quanto menor o tamanho de passo, melhor é a sua aproximação, tá bom? E aí eu deixo como exercício aqui para vocês refazerem todos esses cálculos com o passo H igual a 0,1. Exercício. E compare com a solução exata. Tá? E depois faz o gráfico, aí você compare com a solução exata. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, considerem compartilhar esse vídeo. Vamos divulgar o conhecimento, pois o conhecimento é livre. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma navegada nas playlists daqui do canal, pode ser que tenha algum assunto que te interesse de alguma forma, tá? E eu desejo a todos vocês bons estudos e até o próximo vídeo.